Macunaíma, ele é um dos filmes que termina o cinema novo. Né, a última fase do cinema novo, 1969, no primeiro ano em que a gente tinha o AI-5, então na pior fase assim, da ditadura. Inclusive o filme, a primeira vez que teve censura, obviamente, e acho que teve 13 cortes, depois ele conseguiu ajeitar ali para ficar uns 3 cortes, mas realmente só foi conseguir assistir depois da Constituição e tudo mais, mas tipo, o filme ele sofreu bastante, assim. Por isso ele é meio pesadinho esse começo. Só vale a pena também a gente reforçar que essa questão de o Macunaíma encerrar o cinema novo é uma visão desse pesquisador bem renomado na área, que é o Fernão Pessoa Ramos, que considera isso, né, que a última tetralogia do cinema novo seria então o Macunaíma, Os Herdeiros, o Bravo Guerreiro e qualquer outro também, tinha mais um, não vou lembrar agora, mas que seria encerrado nesse ano de 69. Mas existem outros pesquisadores e os próprios cinemanovistas que achavam que, entrando pelos anos 70, ainda haveria cinema novo, mas os resquícios, né? O auge do cinema novo seria mesmo entre 64, 62, 64 até 69. E acho que justamente porque a gente já estava nesse final, entre aspas, de cinema novo, a gente também vai ver nesse filme uma diferença com outros filmes do cinema novo que quando estavam no auge, né? Porque esse filme foi um sucesso de bilheteria e nessa época o cinema novo ele era feito, assim como o modernismo, por uma elite de jovens brancos. Então esses filmes, geralmente não eram assistidos pela população. A população assistia obras estrangeiras, obras internacionais, porque eles achavam os filmes do cinema novo muito difícil de assistir, de entender. Então era um grupo de pessoas que faziam um filme sobre essas outras classes sociais, mas essas classes não entendiam e não conseguiam assistir. E em Macunaíma, esse filme foi um sucesso de bilheteria, então as pessoas assistiram. E ele é um filme também muito diferente dos outros filmes do modernismo, do cinema novo, desculpa. Porque a gente vê, né, a cor, né, e a cor é muito vibrante, são figurinos vibrantes. Então lembra o tropicalismo, apesar do Joaquim Pires de Andrade não concordar que o filme dele lembra o tropicalismo. Ele não concorda, ele não aceita o tropicalismo como um movimento mesmo. Ele pregava que as coisas tinham que se modernizar, e essas coisas tinham que acontecer. E no cinema novo, nesse filme, por exemplo, a gente vê uma crítica disso, né? Por exemplo, na cena em que o Macunaíma está chegando na cidade. Ele chega de um jeito diferente do filme. Ele chega em com um monte de imigrantes, né? Legalmente ele chega com um monte de imigrantes. Novamente, as pessoas que vinham de fora, essa urbanização muito rápida das cidades. Então ele chega e o cara fala pra eles: toma cuidado, porque se a polícia ver vocês, vão te mandar vocês de volta, porque já tem muito mendigo na rua. Então essa coisa do êxodo e de como essas pessoas ficavam à mercê, ficavam à margem, né, da sociedade. Então, ao mesmo tempo, e aí a gente vê a parte das máquinas, né, em que ele não sabia quem que era a máquina, quem que era a gente. Então a gente vê essa dificuldade dele, né, nesse momento em que ele já está branco, né, a gente vai falar disso. Eu acho que eu queria comentar que o próprio Joaquim admite que o filme não é uma adaptação, é uma releitura. Ele pega o que Mário de Andrade escreveu lá em 29 e transforma para a sociedade de 68. Então ele pega essas críticas, essas coisas que não fariam tanto sentido em 29, então Mário não pensa nisso, e cria e joga para 29, para 69, que faz todo sentido para a época, assim. Então, tipo, essa questão do comunismo tá totalmente presente, é uma crítica que faz muito sentido na época. E hoje, com certeza, ainda faz, mas aquela questão que ele sobe lá e começa a gritar de anticomunista e ele sai correndo e tal. Isso não tem no livro. Essa questão, tipo... Não, era isso, tipo, ele pegou, ele não é uma adaptação literal.
ele realmente é uma releitura do livro. Falando um pouquinho dessas questões políticas, já fazendo uma provocação também para vocês, o filme, então, ele recebe 50% do seu orçamento do Instituto Nacional do Cinema, né, contrariando tudo o que aconteceu antes com o cinema novo, porque a gente estava justamente nessa transição, né, os cinema novistas estavam começando a tomar o poder, digamos assim, dessa indústria cinematográfica que viria depois com o Embrafilme, mas ainda tinha um arrefecimento muito grande da ditadura, né, então tem a discussão um pouco sutil ali dos comunistas, da luta armada, e é um filme que tem dinheiro do governo ditatorial e tem essa discussão, e aí como que fica isso, né? Como que isso está dentro do filme e ao mesmo tempo faz essa crítica e ele bate de frente o tempo todo com o governo nessa época. Vocês querem comentar um pouquinho sobre essa dicotomia? Eu acho que se você essa pergunta seria tipo, como que isso foi visto? Como foi visto e como foi possível. Eu acho que é possível nesse sentido que o tempo todo o roteiro é todo construído com pequenos detalhes, assim, são pequenas sacadas que você tem que pegar. Nenhum momento é algo explícito, nenhum momento é algo que vai jogar na sua cara. Todas as piadinhas, todos os contextos você tem que estar ali ligado para conseguir entender o que ele está falando, a crítica está por trás. Então, esse momento ali dele subir lá em cima e protestar e aquela frase que ele fala da pouca saúde e muita saúde. Muita saúde e pouca saúde são os males. Isso. São pequenas críticas que ele vai jogando no roteiro que se quem está assistindo por assistir não pega, não sei se eu não conseguiu pegar, não entendeu, mas quem ali às vezes tem que estar atento. Então acho que é assim que ele conseguiu driblar isso. Mas realmente é meio... Não seria hipócrita, mas é algo de se questionar como que ele critica alguma coisa que ele está usufruindo do capital dele. Eu acho que precisa entender que era necessário, né, porque senão não tinha como se produzir filme, então era necessário que ele aceitasse esse dinheiro que é direito, né, para se fazer arte, que deveria ter. E eu acho muito bom, gente. Eu acho maravilhoso. Então, assim, eu vou criticar e vou pegar o seu dinheiro também. É sobre isso. Acho ótimo. Tipo, você criticar, mas você vai bancar meu filme ainda. Eu vou te falar mal de você, mas eu sei que você está falando. Exato. E eu acho também, só para complementar, as críticas, como o João falou, elas são sutis e elas são colocadas como piadas. E eu acho que acaba sendo, como você falou, a maior parte das pessoas que, por exemplo, estavam assistindo e que na maioria das vezes não tinham senso crítico, né, porque elas não eram ensinadas a ter, elas não era dada educação e cultura para essas pessoas. Então, a parte que lembra a chanchada, o brincar, a atuação, né, mais assim, teatral às vezes, né, a questão sexual que está muito, muito, muito presente, isso acaba que encobre, sabe? Porque essas outras pessoas que estão assistindo, porque isso não havia antes no cinema, como a gente falou. Então as pessoas não estavam vendo o filme para ver crítica. Eu acho que o governo sabia disso. As pessoas não estavam vendo o filme para isso e elas não iam entender. Então acho que isso acaba passando até para eles. Tanto que ele não foi censurado. Será que isso também a censura não pegou, por exemplo? Ou fez vistas grossas? O que vocês acham? Eu acho que a censura viu, mas eu acho que realmente o que ele falou, não era um filme que ele estava tão explícito ali, ele não era o propósito dele passar isso, mas não era o viés principal do filme, do roteiro. Então eu acho que acabou deixando passar porque, quem vai ver isso aqui não vai criticar, quem vai ver isso aqui não vai se rebelar contra o governo. Vai rir. Vai rir, exatamente. É engraçado. É engraçado e tudo mais. Eu realmente acho isso, que a censura viu, mas acaba deixando passar porque pensa que o pobre, ou que vai rir, que vai consumir esse tipo de produção, não vai entender, não vai dar bola e jogar pra frente. Entretenimento. Gente, vocês também fiquem à vontade, tá? Vão fazer perguntas, comentários. A gente vai falando aqui, mas vocês podem intervir aí a qualquer momento. Bom, acho que a gente é legal agora falar sobre o filme, né, as cenas do filme e os simbolismos, né, a parte da mulher, a parte racial, né, que é bem óbvio ali, né, gente. A primeira, ele nasce negro, né, com um grande atelo lá, maravilhoso. E aí a primeira coisa que ele fala quando ele fica branco é: agora eu tô bonito.
Então, agora sim, né, gente? E aí é assim que ele vai para a cidade, por exemplo, né? Então, né, essa parte racial do que é ser bonito, do que é ser herói, né? Do que é considerado a figura do herói, né? Eu acho que, tipo, não é só, tipo assim, não é a primeira transformação dele de branco, né? Principalmente tem aquela cena que eu não lembro, a primeira namorada do irmão dele dá um cigarro pra ele e ele fuma e ele vira branco. Ela fala que ele tá bonito e ela agora. tá bonito. E desde aquele momento, tipo assim, a partir do momento que ele se torna branco, ele se torna uma pessoa sexual, ele se torna uma pessoa atrativa, ele se torna uma pessoa, um corpo atrativo pra ela. E ela só quer estar com ele quando está com uma pessoa branca. Eu acho que isso, tipo, é o momento mais assim, claro, porque ela chama ele só pra ele virar uma pessoa branca, pra ela poder estar com ele. É uma reflexão muito assim, de, tipo, ele precisa ser branco para ser atrativo pra ela. E por que isso se dava naquela época? Até hoje. Porque naquela época e ainda, eu acho que é porque é uma questão de estereótipos e eurocentrismo, de a gente falar sobre o que é o padrão de beleza hoje. A gente imagina uma pessoa branca e naquela época, hoje está mudando, assim, tendência a mudar, mas está caminhando. Mas na época era muito mais presente, era algo muito mais forte. Tanto é que é isso, tipo, lá a pessoa branca protagonizava e é isso, tanto é que o filme, o ator principal branco, o ator branco protagoniza. Tipo, é claro que não é uma crítica ao roteiro, mas assim, tipo, é tão padrão que é um filme sobre uma pessoa negra que vira uma pessoa branca. E aí ele vira o herói. Aí ele vira herói. Aí ele vai pra cidade, né? E o filme, ele... Né, uma coisa que ele é parecida com o livro é que ele segue a mesma narrativa, né, da episódio do Mário de Andrade, que começa no campo, ele vai pra cidade, depois ele retorna. Bom, e aí depois tem a parte de que ele vai pra cidade, né? E aí a parte da antropofagia, né? Da parte dele se alimentar, a deglutinação, né? Dele absorver aquilo tudo, né? Absorver a cidade, absorver e entender, na verdade as máquinas, as pessoas são as máquinas e as máquinas são as pessoas, né? Essa mudança no lugar em que ele está, né? E aí a gente vê muito essa diferença, né? De quando ele estava com a família dele, sem essa influência europeia, né? Que chegou no Brasil, da construção das cidades, da mudança do estilo de vida, né? Que é essa mistura de tudo, né? Quando o de fora chega e acontece essa antropofagia mesmo, né? Ele está sendo engolido pela cidade naquele momento, ele está sendo engolido pela cidade, né? E ele tem que se transformar, né? E ele tem que absorver tudo aquilo e mudar muitas vezes o seu jeito de ser. Uma coisa que você falou sobre ele mudar o jeito de ser, que eu acho muito, assim, é um pequeno detalhe que eu percebi depois de assistir mais 2 vezes, que ao mesmo tempo que ele tá na cama, ele tem um quarto e tem uma cama, que é uma coisa, tipo, europeia e tudo mais, só que não dorme na cama, ele dorme numa rede em cima da cama. Ele, ao mesmo tempo que ele tá nessa cidade, ele não é pertencente a essa cidade. Eu acho isso, tipo, um pequeno detalhe, assim, que passou, assim, que é genial. Essa mistura, né? Então você mistura os dois, cria algo novo. Outra coisa que a gente estava conversando antes daqui da sessão é sobre as mulheres no filme. De que eu não li o livro para falar se é assim mesmo no livro do Mário de Andrade, mas as mulheres não protagonizam nada no filme. Absolutamente nada. A mulher que tem mais relevância no filme é interpretada por um homem. Tipo, elas são simplesmente peças ali, peças sexuais que vão brincar com Macunaíma, e elas não têm um papel relevante. Elas aparecem, mal tem 1, 2 falas, morrem, ou somem, ou largam Macunaíma. Aí o cara deixou ela, mas como a Macunaíma eles continuam os manos, né? E as mulheres, elas vão sendo deixadas. Aqui, a única mulher que teria um pouco mais de
de protagonismo seria que a mulher mesma, né, seria a Si, né? Que é a guerreira. Que é a guerrilheira. Que ela só tem 10 minutos de tela e o protagonismo dela é o colar. É o que ela. Tipo, bem que o colar desenvolve o resto do filme, mas a contribuição dela foi isso apenas. E que no livro não é essa. Né? Fazendo mais uma provocação nesses dois sentidos, isso vem muito do livro, né? A questão tanto da mulher quanto do próprio negro. Você falou do negro que vira branco, essa questão europeia, isso também está no livro bem presente, né? Bem no começo, ele já vira esse branco. Então, na opinião de vocês, isso não mudou, então, se a gente for fazer essa interpretação hoje, 2021, 2022, na verdade? Então, em 1922, 29, quando ele foi escrito, existia esse racismo e essa misoginia quase com as mulheres. Em 69, isso foi mantido porque também acontecia naquela época e continua atual. É isso que vocês estão dizendo? Sim, é exatamente sobre isso. Eu acho que o livro ele foi escrito já faz quase 100 anos que ele foi escrito e ele ainda continua extremamente atual, porque a sociedade brasileira de lá, que eles criticavam, que eles estavam tentando mudar, que eles estavam tentando fazer uma revolução, continua mesmo. Acontece que agora a gente tem uma maquiagem que coloca um pouquinho mais de protagonismo para a mulher, traz um papel um pouquinho mais de destaque para uma pessoa negra, mas ainda continua a mesma sociedade. São as exceções, né? A gente vê muito isso, tanto no Brasil quanto no exterior. Qual atriz negra que você conhece? A Thais Araújo. Pronto. Lá fora a Zendaya. E é tipo assim, a indústria... A Viola Davis. E a indústria, ela tem um espaço para uma. Para uma. E a gente vê isso na Disney, gente. A gente tem a Tiana, né, a princesa negra, que vira o sapo. E aí, recentemente, a gente teve Soul, aí o cara vira uma alma. E aí não tem, sabe? Ele vira alguma coisa. Esse é um paralelo muito bom, porque realmente é uma análise. Quando você analisar os filmes que são protagonizados por pessoas negras, a maioria acontece isso. Da Disney é totalmente isso. Pessoas negras não protagonizam, elas transformam em algo mágico. A Cinderela não precisa virar nada para ela ser uma princesa. Mas a Tiana tem que passar. Tem que virar um sapo, virar um animal. Eles desumanizam o personagem pra depois ela virar uma princesa. Aí ela consegue. E aí... Só retomando também essa questão, quando a gente fala que a mãe dos manos era, na verdade, um homem, um ator, muitos também pesquisadores da época, e o Fernão Ramos é um deles, trata disso como uma questão também da época, né? Porque ali na passagem dos anos 60 para 70, a gente estava entrando no que eles chamam de desbunde, né? Que a década de 70 foi uma desbundagem geral, né? A entrada da porta chanchada, a entrada do tropicalismo, etc. E que, na verdade, aquele personagem era um travesti. Então, trazer um travesti para um filme que vem do modernismo, que vem da antropofagia, né? Que vem do Mário de Andrade, era, na verdade, também um ato revolucionário. Claro que não era uma mulher, um papel que, né, deveria ser uma mulher, no livro é uma mulher, mas ali eles trazem, na verdade, um travesti, e o ator é o mesmo ator que vai fazer o Macunaíma depois, que é o Paulo José, totalmente transformado, né. Para quem não sabe também, o Venceslau Pietro Pietra, né, o gigante, é o Jardel Filho, né, também totalmente transformado, que foi o ator principal de Terra em Transe, né, um ator ícone do cinema novo. Então, todos estão bem transformados ali, né? Então, só voltando, eles tentaram trazer esse personagem travesti lá nos anos 60, né? Para ser um personagem mais ou menos importante nesse filme. Essa questão, tipo assim, eu vejo que é realmente coisa da época. Porque eu não assisti o filme e não senti isso. Eu senti que era mais uma piada, que era um cara vestido de uma mulher. Não que era um cara querendo interpretar uma mulher trans, uma travesti. E outra coisa que eu acho genial é aquela piada com o gigante, que ele vai tirando a roupa. Não tem preconceito. Não sai daqui, eu não tenho preconceito. É genial essa piada, genial. De tipo... E tem também a cena em que o Macunaíma se traveste, né? Então é um tema que, na verdade, eu acho que o diretor fez isso bem, né? Ele faz o espelhamento, né? E, de novo, tem tudo a ver com a contracultura, né, gente? É fruto mesmo desse movimento, que é a pré-plana chanchada, né? Essa fase final aí do cinema novo. Na verdade, já numa transformação, né? Bem diferente da fase ideológica, a primeira fase, né? Que a gente já discutiu no outro, né?
Cine Barão, e já começa, na verdade, a ter características do que a gente vai discutir no próximo, que é o cinema marginal, né, a boca do lixo, etc. Mas vocês conseguem enxergar isso? Que é uma característica da contracultura. O que mais vocês viram de contracultura? Do movimento hippie mesmo, né? No filme, com essa adaptação. Ó, lembra do cigarrinho no começo? Bandeira branca. Mas eu acho que também vai assim, da cultura dos indígenas e tal, sabe? Eu acho que vai muito, eu pensei nisso, nesse lado místico. Também. Mas lembra que a contracultura, né, absorve o misticismo muito forte. Sim. Nesse filme a gente pode ver isso, né? O misticismo, ele é menor do que no livro. O livro é mais, né? Mas a gente consegue ver muito ali, né? Com Curupira, né? Que é amaldiçoado pelo Curupira, né? Com o Yara, né, gente? Que também vai fazer uma conexão muito grande com o antropofagismo, que está presente. Gente, ele é literalmente comido, né? E a gente vê isso aí muito, muito forte. E nessa parte do antropofagismo, inclusive, a gente vê muitos níveis ali. Porque a gente vê esse óbvio, né, de comer, literalmente, mas a gente vê naquela coisa do dia a dia, sabe? Do fato dele estar sempre... dele enganar as pessoas e a pessoa te enganar. Então, essa luta primitiva, como é chamado no manifesto antropofágico, né, que o antropofagismo é essa luta primitiva e ela vai no dia a dia mesmo, né, é uma mordida uma mordida não machuca, né, não é comer totalmente, mas essa mordida é esse enganar o outro o tempo inteiro. E aí quando a gente chega na elite, né, que tem aquela cena né, em que é o casamento da menina lá, esqueci o nome, mas é o casamento dela, e aí a gente vê uma crítica ao capitalismo, aquela extravagância enorme, e eles são pessoas ali, eles comem, né? A gente viu antes mesmo a esposa com as filhas, iam cozinhar ele para comer, que é esse comer do dia a dia que a gente faz um com o outro. E aí quando você parte para essa burguesia, para esse pessoal de classe alta, é esse outro comer deles se alimentarem dos que estão abaixo deles, sabe? Que é uma coisa muito mais exorbitante. Enquanto a gente faz um com o outro, de dar essas mordidas um no outro, de passar a perna, né, dar um jeitinho brasileiro em tudo, eles estão fazendo aquilo numa proporção muito maior. Que aí realmente é o comer. Né, que foi na minha cabeça o que eu pensei, essa extravagância, como aumenta. Eu acho que isso, combina totalmente com a questão de, da burguesia ainda, literalmente consumir a gente fala sobre a burguesia estar sobre o poder, sobre dominar, sobre controlar toda a classe mais baixa. Então, ele deixa isso óbvio. Como, ele tá comendo isso, o pobre vai me alimentar literalmente. Vocês estavam explorando bem essa questão do misticismo e toda a questão do folclore, né, que é trazido pelo filme, que é trazido pelo Mário de Andrade. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, vocês já falaram da questão do príncipe, que é uma coisa que vem de fora, e quais são, na verdade, os nossos ícones brasileiros ali de folclore, de história, que ele tenta trazer alguns, na verdade, nessa adaptação para o filme, mas nem todos. Isso, como a Isis falou, o livro é muito mais rico nesse sentido. Mas também é cheio de folclores brasileiros, um atrás do outro ali, né? Quais seriam eles e o que vocês apontam principalmente? Não, inicialmente essa questão do folclore, ele está totalmente ligado com a primeira fase do modernismo. Dessa questão de a gente buscar nas nossas raízes, beber dessa fonte, para assim a gente construir e fortalecer a nossa cultura. Então, essa questão do folclore era primordial ter no filme, assim. A questão de o que vem ali é o Curupira, que inicialmente é o primeiro que aparece e tal. A Yara no final, que ele é engolido pela Yara. Tem a questão
o cigarro pode entrar, né? Aquele cigarro mágico pode entrar. Aí, mas a pedra, né, que ele perde, o Uraquitã, que ele perde, é porque no livro ele vai para a cidade para procurar. Porque ele ganha da deusa, não lembro qual, mas ele ganha dela e fica muito chateado de ele ter perdido. E aí ele vai procurar na cidade. Então esse é uma parte. E aí, isso é muito presente, mas no livro, no filme muda, né? Ele ganha isso da Si, que é um papel que a Si não tinha antes. E a gente vê muito, além em todo o folclore, né, não falando apenas desses personagens, mas, por exemplo, as formigas, né? No livro, as formigas, ele conta, né, que no folclore elas eram consideradas pessoas. Então, quando ele está morrendo, no final do livro, no livro ele está morrendo, né? Ele está com, não sei se eles chamam de lepra, não lembro, mas ele está morrendo, e aí ele fala que não quer morrer sozinho. Aí não tem ninguém com ele, a família, os irmãos dele já foram embora, e em vez de ele procurar um antídoto, ele fala, eu não quero morrer sozinho. E ele começa a passar isso para as formigas e para outros animais. Então, no livro isso é muito, muito presente. A todo momento ele está falando, por exemplo, os carros. Por que os carros existem? Os carros, eles eram onças que estavam fugindo de outros animais e vieram e se transformaram em carros. Então tem tudo isso. Aí ele passou lepra pra tal bicho. É por isso que esse bicho faz tal coisa. Agora eu não vou lembrar, faz tempo que eu li o livro. Então isso também é presente, não é tão presente no filme. É presente no filme, mas não tanto. Por exemplo, essa parte das formigas, ele não passou doença pra nenhuma formiga, mas ele gostava de arrancar a cabeça de formiga. Aí ele tava no parque, né, e ele tava arrancando a cabeça de formiga. Então, eu acho que é menos presente, né, mas, assim, se você tem um conhecimento ali, você vai... o folclore tá ali. Em algum momento, assim, ele tá ali, presente, mas eu acho que mais escondidinho no filme. Lembrando que aquela cena do casamento que você falou é uma das mais famosas, né, do cinema brasileiro dentro do Parque Lage. E o filme todo remete a São Paulo, mas é filmado no Rio de Janeiro, né? Todo ele, isso é bem interessante de notar. Gostaria de fazer uma provocação, assim, um pouco para os três, e gostaria de ouvir sobre o que o Macunaíma representa sobre o ser brasileiro, sobre o ser a pessoa em si. E quando, por exemplo, o próprio narrador do filme acaba falando que Macunaíma não levantava para nada, mas quando a família toma banho no rio, ele se levantava e algo motivava ele ali nesse banho de rio. E o que motivava ele também era o dinheiro. Quando assim aparecer com dinheiro, uma coisa que você gosta muito, é dinheiro, e ele só queria saber disso. Desse jeitinho brasileiro de também insistir no ser brasileiro de você... essa malandragem, mas ao mesmo tempo ele é muito malandro, mas às vezes ele é muito estúpido. Ele tem momentos de muita esperteza, mas também de muita burrice. E esse contraponto que ele faz, eu queria ouvir de vocês, saber as ideias de vocês sobre isso, sobre essa malandragem, sobre esse jeitinho brasileiro. O que o Macunaíma traz pra gente? O Macunaíma, eu acho que ele representa tudo isso. Ele escancara para o brasileiro todas essas características que ele tem, sabe? E aí a gente volta naquela frase dele ser um herói sem caráter, e ele não tem identidade, né? Do brasileiro não ter identidade também, porque o Macunaíma ele tá com a família dele, né? E aí depois ele vai pra cidade, mas ele não forma laços ali. Ele não forma, tanto que depois ele volta, ele tá triste. Ele tá sempre triste na cidade, ele tá triste, né? Ele não tem laços, e aí ele volta. E o fato de que, não sei se vocês vão lembrar, mas em momentos do filme, o narrador, a maneira como ele narra falando do brasileiro, é tipo assim,
ai, Macunaíma alguma coisa, e os brasileiros. Os brasileiros lincharam o Macunaíma. Ele tá separado daquilo, sabe? Porque o Macunaíma, primeiro que a gente vê que ele não tem um lugar, né? Que eu falei, ele tem a família dele manda ele embora, basicamente. E aí ele vai pra cidade, ele volta. Ele não se considera brasileiro, sabe? E ele é chamado de sem caráter por isso. Pelo brasileiro não ter esse sentido de unidade e de povo e de características deles. Mas o Macunaíma, eu acho que ele representa esse brasileiro, como você falou, da malandragem, de aí ele conseguir enganar e ele ser enganado. Eu acho que ele escancara isso pra gente, sabe? De quem é o brasileiro, qual é o estereótipo do brasileiro, sabe? Não sei se é isso. Eu só queria complementar que a gente costuma pensar que o Macunaíma, ele é a síntese do brasileiro. Ele seria tudo que o brasileiro é. Macunaíma não é isso. Macunaíma, ele é um herói brasileiro. Antes de Mário Andrade escrever, todos os heróis que a gente consumia eram todos estrangeiros. Então Macunaíma, ele vem para ser um herói que a gente fala, nossa, esse é brasileiro. Mas necessariamente ele, por ser um herói brasileiro, ele representa todos os brasileiros. Ele é uma figura que é reconhecível no Brasil. Então eu acho que essa é a questão. Tipo assim, o Mário Andrade, ele pega e ele critica. Essa é uma crítica óbvia. Tanto é que, tipo, Macunaíma tem 6 anos, nunca falou. A primeira fala dele que é, ai, que preguiça. É óbvio isso. A crítica, ele tá criticando a sociedade brasileira no geral. E as pessoas, o brasileiro no geral. Mas eu não vejo que ele, tipo assim, Macunaíma, ele é todo brasileiro é como Macunaíma. Macunaíma, ele é uma pessoa que a gente identifica. Nossa, brasileiro é assim, sabe? Eu vejo assim, nesse sentido. E essa questão que você quis dizer sobre o Rio e tal, é uma questão que a gente pode abrir para a questão da brincadeira. De que por que Macunaíma, todo momento, se refere ao sexo como uma brincadeira. E é uma questão de que eu vejo de que Macunaíma, ele não está preso sobre os dogmas cristãos da questão do pecado. Ele não tem medo do pecado. Ele não é um europeu que tem medo da busca pelo prazer. Para ele, aquele lá é uma brincadeira. É bom, é uma brincadeira, tanto é que ele começou como uma brincadeira. Então para ele vai ser sempre uma brincadeira. Só ainda falando sobre a questão do herói, é engraçado da gente ver que o tipo de filme que foi feito para falar sobre o brasileiro é uma comédia, né? Então a gente precisa sempre de uma comédia escrachada, debochada, com desbonde, com sexo. Então é engraçado a gente ver isso, que para falar do que é o Brasil, do que é o brasileiro, a gente precisa dessas características do cinema, né? Temos mais perguntas? Eu gostaria de retomar o que você falou sobre a malandragem, né, que estava colocando no filme. Eu vejo muito como ele se transformou, né, nesse malandro. Na primeira cena da comida, lá onde ele consegue a comida ele, né, por conta, uma criança consegue aquela carne e a família divide e deixa as tripas para ele. Aí ali ele percebe o quanto que ele, né, se deu mal. Então na segunda parte, que é onde eles estão sem nada no brejo procurando, ele esconde. Aí engraçado que ele não pega pra si, ele vai lá, volta pra mãe dele e fala, quem tá te dando comida? Entendeu? Ele fala, quem tá te dando comida? É óbvio que ela tinha que falar, você. Mas ela não responde isso, ela não dá o braço a torcer, né? Aí ele percebe que ela não deu o braço a torcer e fala, então quem tá te deixando no brejo? A segunda chance que eu tô te dando pra reconhecer o que tá acontecendo aqui, mulher. Quem te deixa no brejo? Aí ela vai e não reconhece também. E olha só, e o final ainda ela deixa ele, ela abandona ele. Então poxa, era uma figura materna que ele tinha, né, que deu esse trauma, né? Então daí ele passa, acho que talvez, a não confiar mais nas pessoas e seguir essa vida na malandragem, sempre ali pensando no que é seu. Outra coisa também é a mocinha, o que leva, né? Pelo menos é o que eu vi muito no filme. A primeira namorada do irmão,
ela está sendo assediada pela Macunaíma. Mas o que é o ideal que vai fazer eu ter uma vontade aqui? É esse, então vou fazer, porque eu estou sendo assediada e ninguém está vendo, ninguém vai me ajudar e, poxa, né? Outra coisa também, são vários pontos que eu peguei sobre o filme. Nossa, acho que eu vou ficar uma semana só pensando em vários pontos que surgiram. Que bom, a gente agradece. Na casa do gigante tinham uns manequins vivos e cara, e aí, né? E aí esses manequins vivos? Pra mim, e só uma última, eu juro. Eu não entendi, eu quero ajuda, eu não entendi como o gigante pegou o Irapura, né, que é a medalha. Porque ela teve um filho do Macunaíma, depois, não sei se ela explodiu o filho, porque vocês entendem isso, gente. Levou ele. E aí explodiu e o gigante ficou. Como que ele foi parar lá? Não sei se eles explicaram no livro. Entende? É isso. São os meus retratos. Vou começar por pontos, que tem vários pontos, assim. Eu acho que, inicialmente, a questão do malandro tem um ponto muito legal disso, que você falou, que é depois que ele abandona, a mãe dele abandona ele segue, vai encontrar o Curupira e ele foge pra aquela casa. Aí quando ele conta pra aquela senhora o que ele fez, ela vira isso não é coisa de criança, isso é coisa de adulto, e tira as roupas dele de criança e dá roupa de adulto pra ele. Que faz parte de toda a reflexão sobre o que é crescer. Ele cresceu como malandro. Então ele vai ser uma figura de malandro, tipo, a partir dali, pra sempre, porque foi essa mudança dele, o gatilho da mudança dele. O engraçado é que essa malandragem, depois eu percebi lá na frente que ele parece muito Agostinho Carrara. Nossa! Não. Até as roupas, até o figurino. Até o figurino. Será que... Era good. O outro ponto que você trouxe foi na casa do gigante, né? Das mulheres ali. Não são mulheres, né? Tinha homens também. Tem Mas... preconceito. Ele tem preconceito. Ele não tem preconceito, verdade, gente. Mas o homem só aparece quando as mulheres estão dominando a casa. Isso. Isso é interessante da gente notar. Exatamente. Na minha interpretação, isso traz novamente... Isso traz a questão de posse, sabe? Que aquelas pessoas, elas estão sendo usadas como objetos sexuais, né? E para mim, me traz essa questão de posse, né? Dele poder ter aquelas pessoas ali, né? Que são as estátuas, né? Que estão decorando, elas são a decoração daquele lugar. E também pelo fato deles comerem, né? Comerem pessoas. Então, pra mim, é muito essa coisa de eles não serem vistos como pessoas, sabe? Naquela casa ali. Naquela casa, eles são as pessoas. Eles são a autoridade máxima. O resto das pessoas está ali para serem alimento, literalmente, e para ser decoração. É a desumanização disso, dessas pessoas, né? E é esse sentido predatório da burguesia, sabe? Isso que você falou sobre isso, tipo, desumanizar, é tão assim, quando ela captura o Macunaíma, ela fala, olha o pato que a gente pegou. Olha o pato que a gente pegou, despede ele. Ela não nem se refere a uma pessoa, é um animal para ela, é uma comida realmente. E essa questão que você está falando sobre os manequins, eu vejo que, além disso, é aquela questão do fetiche, do extremo fetiche da burguesia em dominar. Então é aquela questão, tipo assim, quando a gente pensa na escravidão no Brasil, dos corpos dos escravos serem tão desvinculados da humanidade, que eles eram como objetos sexuais muitas vezes, como figuras sexuais apenas, eram decorativas, mas sexualmente falando. Tipo, era como uma mercadoria. Então eu vejo como isso, de tipo, que você falou, tipo, exibir meus troféus. Olha que corpos bonitos que eu tenho. É sobre isso, tipo, eu vejo nesse sentido, e nesse mesmo sentido do fetiche em dominar, do que a burguesia tem.
E você sabe se não explica como que o gigante pegou? Então, não vou lembrar, faz muitos anos que eu li, mas... Ai, a Belisa leu esses dias, gente, ela sabe. Na verdade é totalmente diferente, porque não existe a guerrilheira, né? Começamos por aí. A Cia é outro personagem, muito mais místico, né? Então é outro momento em que ele vai conseguir captar essa pedra Muiraquitã. Então, mas no filme você não perdeu nada, né? Você não piscou, você não dormiu, realmente fica totalmente nebuloso para todo mundo como que explode aquele carrinho de bebê com a mãe e a criança e ele tem acesso a essa pedra, né? Porque ele vai achar teoricamente dentro de um peixe, de um barco, Eu não acreditei, que ele comeu. Eu achei que era... Quando eu assisti, eu entendi que ele tava mentindo. Porque tipo, ele pega um peixe lá, tá aqui a prova, nananana, e joga o peixe. Mas ele não explica também como que ele pegou. Eu senti que era uma mentira, porque eu não entendi, ficou meio confuso, onde que ela tava vendo explodir aquela bomba. Eu pensava na trajetória, alguma coisa que aconteceu que ele acabou esbarrando com o cara e ele tenha pegado. Porque se ele não sobrou nada pra enterrar, como que o colar tava lá? Uma coisa que eu pensei agora é que talvez ele tenha explodido ela pra pegar, né? Porque ela sai de casa e tem a bomba. Ela não vai pra outro lugar. O Macunaíma, ele ouve isso acontecendo. Ele para pra falar, alguma coisa aconteceu. Então é próximo de casa também. É próximo de casa. Então eu sabia onde ela morava. Então eu pensei nisso agora. Tipo assim, talvez ele tenha explodido ela pra pegar. Da minha cabeça. Não, mas não faz sentido, tipo assim, o que eu entendi. Quando ela pega o relógio, ela tá lá programando, ela fala, vou marcar 11h15, mas eu acho que esse relógio tá meio adiantado. O relógio tá errado. Ela errou os cálculos do relógio, por isso explodiu antes. Tipo assim, ela calculou que o tempo que ela ia chegar lá ia demorar tipo 2 horas, onde ela queria explodir. Mas tem outra coisa também, ela calculou certinho os lugares que ela ia até dar 11h20. E eu acho que nesse momento que ela fala assim, se eu for até a catedral, aí dá mais 30 minutos, 11h20. Nesse pequeno momento que ela fala o que ela tinha que fazer até dar 11h20, que é o horário que não sei, né, seria que explodiu, eu acho que seria o trajeto, sabe? Que aí conectaria com o gigante depois durante esse trajeto. Mas realmente um mistério, entendeu? E eu acho que é pra não fazer sentido. Eu acho que é sobre isso. É pra não ter lógica mesmo. Porque o filme é sobre isso. Se a gente for questionar tudo que não tem lógica, né, que a gente não tá entendendo... Tem outro também, uma coisa muito interessante. É como a mãe morreu, né? Não, acho que... Eu sonhei que eu perdi o dente. Então o parente seu vai morrer. É um ditado popular total. Não, e a questão, tipo assim, por exemplo, quando ele tá, o Macunaíma tá pegando, não lembro qual das namoradas do irmão dele, né, que foi tantas, que ele pega e que ele vira, nossa, com uma dor no cotovelo. É genial. Eu acho que são mais artifícios do roteiro para poder dar continuidade na história. Então a mãe precisava morrer e eles precisavam matar a mãe no roteiro. Então, vamos fazer uma piada aqui. Mãe, sonhei que perdi o dente, é morte de parente e ela morre. E era só pra continuar a história. Mas existem várias formas de matar um personagem. Sim, mas eu acho que usando um ditado popular brasileiro, você traz isso Não, muito... eu concordo que, tipo assim, porque a genialidade, ele precisava matar a mãe, precisava tirar aquele personagem pra começar um novo ciclo do filme. E a forma que ele achou pra solucionar esse problema, ele é genial de ele conseguir remeter ao folclore, de pegar toda essa base do modernismo brasileiro, sabe? Ele poderia matar de várias maneiras, mas ele decidiu matar da melhor forma possível. Superstição. Mais perguntas, gente? Comentários? Não? Vamos encerrar então? Deixa eu ver. Vocês querem comentar mais? Depois eu vou Não, a piada do que eu acho que a piada é genial. Tem mais um comentário. Não, você fala que adora aquela piada que ele, tipo assim, como naquela época era engraçado e hoje é mais engraçado ainda, que é que ele fala assim, branco correndo é campeão, preto correndo é ladrão. É genial isso, tipo, eu fico, quando eu assisti, eu fiquei tipo, gente, como que isso pode ser tão, tipo, escrito? A ideia é de 100 anos atrás, fez um filme de quase 50 anos atrás e agora ainda faz sentido agora, sabe?
faz sentido agora. E vou voltar de novo, gente, lá no Brasileiro Sem Características, porque eu acho que é uma coisa que a gente conseguiu ver muito na pandemia aqui, né? Que quando estava acontecendo lá na Europa, né, o Brasil dizia devastado pela Europa, das mortes que estavam acontecendo lá. E aí aquele tanto de morte acontecendo aqui, o pessoal reabrindo lá, porque aconteceu antes, né? Então eles estavam reabrindo lá, e aqui o pessoal morrendo, todo mundo morrendo, vamos reabrir aqui também. Você vive no tempo do europeu, que você não consegue, você não tá... Pô, e o seu país? E o seu patriotismo real? Não um patriotismo... não um patriotismo ideológico. Real, tipo assim, pô, nosso país, cara, tem um monte de gente morrendo. Não, quando tá morrendo lá, pra todo mundo ficar triste, e ai, que horrível. E aí aqui... não, mas lá já tá bom, então aqui também tem que estar. Lá todo mundo reabriu, então aqui também tem que reabrir. Né? Então, essa coisa de viver no tempo do outro, no tempo eurocêntrico. E não ter essa identidade, pô, essa unidade brasileira. Eu fui anotando anotações no filme que eu fui percebendo durante o filme, e eu não sei se foi uma jogada, foi coincidência, mas quando o Macunaíma volta da cidade para o campo, ele leva uma guitarra, que tipo, tá totalmente relacionada com o tropicalismo. A guitarra é o símbolo daquele momento ali, naquele momento. E eu não sei se foi uma coincidência ou o que foi, mas eu achei bem assim, uma sacada, se não foi coincidência, foi uma coisa muito inteligente. O Joaquim de Andrade nunca vai admitir isso, gente. Nunca vai admitir. Porque ele tá morto, né? Na época ele já não admitia. Ele já não admitia. Outra coisa, esse negócio que você disse, muito real, né, essa frase, essa piada do branco quando... Não sei como o branco quando corre é campeão e o preto quando corre é ladrão. E é muito atual nos dias de hoje também, é porque a gente ainda está no mesmo sistema de classe, raça. Foi aquilo que a gente falou, que a sociedade que os modernismos criticavam há 100 anos atrás continua a mesma sociedade. A gente só maquiou nossos problemas. A gente só tá fingindo que, tipo assim, que a gente tá resolvendo. Mas estruturalmente continua a mesma sociedade. Aí aquele show, né, minha gente? Aquele show mostrou isso pra gente. Não é? Tanto que o Macunaíma no final ele sai de Agroboy, vocês perceberam? Agroboy. Acho que eu não lembro, não tenho algum comentário. Não, é isso. Pra complementar o que a gente tava falando de estar a mesma coisa, tem a cena lá que a gente já falou, do comunista, né? Ele gritou alguma coisa, você é contra? É comunista, e aí vai gritar. Então, assim, é a mesma coisa, né? A gente, como a gente tinha falado, tudo conversa com o atual. Eu acho que é isso. Bom, então, vou encerrar. E só antes de, para quem não pegou aí, que a gente foi chegando ao longo do filme, esse filme foi escolhido, né, junto com os dois alunos, né, do Centro Universitário Barão de Mauá, porque eles também queriam, depois de Barra Vento, né, depois de O Cangaceiro, discutir o cinema negro no Brasil. E quando a gente olha para essa época, a gente não vê um diretor brasileiro assumindo a direção, assumindo o roteiro, assumindo posições de poder. Então a gente teve que buscar um outro filme significativo da época, né, mas que trouxesse a questão do negro, as questões de gênero, e a gente, pelo debate aqui, realmente ficou bem, acho que, comprovado que foi um filme acertado, né, que a gente conseguiu debater tudo isso, embora o diretor fosse extremamente de elite, né, filho de elite, né, e que fez filmes elitizados a vida inteira, mas trouxe essas questões para a tela de uma forma debochada, né, e que a gente pode até hoje estar discutindo a respeito. E que bom que, como vocês mesmos falaram, a gente tem ainda pouca representatividade, mas está um pouquinho melhor, né? Lázaro Ramos está aí fazendo filmes, Jefferson D. E já também dando alguns spoilers, gente, eles também são alunos da iniciação científica, né, da Barão de Mauá. A Isa está estudando a Adélia Sampaio, né, que é uma diretora, roteirista negra, mulher. E o João está estudando a representatividade do negro por meio dos filmes que o Antônio Pitanga protagonizou e que foram exibidos no Festival de Cannes. Então a gente está trazendo essa questão do negro para as pesquisas deles, dando protagonismo para isso, e espero, eu como orientadora, que saiam pesquisas maravilhosas e ótimos artigos daqui a um ano mais ou menos, para a gente debater isso ainda mais, tá certo?
Agradeço também a presença de todos e já também convido para a próxima sessão, que é dia 14 de maio, com o professor Cid, que está aqui, vai estar no comando, também com a Agnes, que vai participar como debatedora. A Lara está aí? Cadê a Lara? A Lara também vai ser debatedora com o filme O Bandido da Luz Vermelha, dia 14 de maio, aqui também na Biblioteca Sinha Junqueira. Muito obrigada e até a próxima.